Bom dia, Brasil e todos que falam português. Mais uma aula do John. Eu vou te mostrar umas coisas bem importantes para entender a Bíblia melhor. Deus contra Jesus, a palavra do Pai ou a palavra do Filho, né? O Antigo ou o Novo Testamento. E vamos começar aqui. Vou ler porque sou holandês e para mim às vezes em quando é um pouco complicado para falar em português e explicar as coisas, né, importantes da Bíblia. Quem tem mais poder? Deus ou a palavra de Jesus? E quem fala a verdade? O Deus dos judeus ou Jesus, judeu, né? O próprio Deus falou o seguinte sobre seu filho, o rei Jesus, um judeu, né? No reino de Deus dos judeus, porque era na época do Antigo Testamento. O povo judeus tinha um Deus, né? Chama Jeová, né? Mas tinha muitos deuses nessa época, mas isso é um outro assunto. Deus falou pelo Espírito Santo com os profetas judeus, né? Isaías, Zacarias, Samuel e todos lá no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus, um judeu, o Salvador da humanidade. Imagina, como a vinda de Jesus, o Messias, o previsto rei do reino do seu pai, pela linha genética do judeu rei Davi, o pacto de Davi, né? Daqui a pouco eu explico mais sobre isso. Deus vai usar esse governo para fazer a vontade dele, né? Aqui na terra, como no céu. A gente ora sempre pelo esse jeito, né? Os cristãos, né? Como a vinda de Jesus, né? Ela vai ficar no lugar dos governos humanos. Então, não tem mais governos humanos. E vai unir as pessoas. Que paz na terra, né? Deus escolheu seu Filho, Jesus Cristo, para ser o rei desse reino e fica para sempre. Diz a Bíblia, né? A palavra de Deus. Vamos continuar. Isaías 9 explica sobre o menino Jesus, nos nasceu, né? E fala sobre tudo o que vem com Jesus, paz na terra, sobre o trono de Davi, o seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre, né? O próprio Deus fala isto, e Ele fará isto, está escrito. Outra é Zacarias, né? Pode ler com calma, todo o texto aqui fala sobre a primeira vinda, né? Ele é justo e traz salvação, é humilde e vem montado num burro. Todo mundo conhece essa história, né? Quando Jesus entra no Jerusalém, né? Segundo Samuel, né? É o pacto de Davi, né? E quando Davi morre, né? E for sepultado ao lado dos seus antecipantes, eu, Deus, colocarei um dos seus filhos, Jesus, como rei e tornarei forte o reino dele. Esse reino vai ficar para sempre firmemente estabelecido, né? Está tudo escrito na Bíblia. Ok, vamos continuar. Agora vamos ver o que Jesus falou. Ele falou o seguinte sobre o reino de Deus com rei Jesus, né? Aqui ele está juntos com os apóstolos Pedro, Tiago, João e André. Está na Bíblia. Presta atenção. Então, depois da chegada do judeu Jesus aqui na terra, como ungido Messias no ano 29 depois de Cristo, todas as promessas do seu Pai Deus, o Deus dos judeus, né, que falou pelo Espírito Santo com os seus profetas, todos os profetas, Moisés, Neemias, Isaías, tudo ali, Daniel, sobre a vinda de Jesus, o Salvador da humanidade, e todas as promessas que não se cumpriram, né? Abra a mente, nada dessas promessas deu certo. Mas Jesus começou a falar sobre o reino de Deus, né? E falou nada sobre as antigas promessas do seu Pai, né? Ao povo de Deus, né? Jesus devia saber que tudo o que seu pai previu não se realizou, né? Nada.
Nada aconteceu nada com a chegada ou vinda de Jesus, o Messias. Abra a mente, porque isso é o ponto-chave, né? Vou explicar mais um pouco aqui, né? Porque os apóstolos perguntaram qual será o sinal da tua presença, a segunda vinda ou a parousia de Jesus, né? Pode ler na Bíblia. Os apóstolos, porque perguntaram sobre uma segunda vinda, né? Pensa, uma segunda vinda, enquanto ele estava lá, ali com eles, juntos. O que Deus prometeu nas antigas profecias messiânico judaico, né? Só para eles. Então, os apóstolos também tinham conhecimento do Antigo Testamento, né? E as promessas de Deus, o Pai de Jesus. Mas ninguém deles perguntou algo a Jesus sobre essas promessas de Deus. O que aconteceu, né? Outro exemplo é os fariseus, né? Aqui fala, é uma seita religiosa do judaísmo. No primeiro século, né? Eles eram descendentes de judeus e cumpriram rigorosamente a lei do Moisés, né? Lógico, eram leis do próprio Deus judeus deles, né? Também consideravam as tradições orais tão importantes quanto a lei. Com certeza, todos eles sabiam sobre o pacto de Deus com rei Davi. Nem os fariseus perguntaram a Jesus por que as promessas divinas, as profecias messiânicas e o pacto com Davi, por que não se cumpriram? Boa pergunta, né? O que é o pacto com o rei Davi, né? O pacto com Davi foi feito em algum tempo durante o reinado de Davi em Jerusalém, né? 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Aparecendo Jeová e Davi como representante da sua família, né? Os termos deste pacto eram os de que um filho da linhagem de Davi possuiria o trono para sempre e que este filho edificaria uma casa para o nome de Jeová, para Deus. O propósito de Deus nesse pacto era fornecer uma dinastia regia aos judeus, os reis, né? Dar a Jesus como o herdeiro de Davi, o direito legal ao trono de Davi, o trono de Jeová. Pode ler na Bíblia os textos, coloquei aqui, e fornecer a identificação de Jesus como Messias, o ungido. Mas os fariseus também sabiam quem era o Cristo, o Messias, o previsto rei do reino de Deus dos judeus, né? Pelo pacto como o antigo rei Davi, né? O rei deles. Então, por que eles não perguntaram a Jesus sobre a aliança com Davi? Então, o livro Mateus fala, então, enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou, né? O que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam, de Davi, o pacto de Davi. Lógico, todos nós sabemos isto. Mas, infelizmente, Jesus nunca pôde ser um semente de Davi. Por que não? Porque Maria engravidou pelo Espírito Santo de Deus. Então, nem José, nem Davi, o semente dele, né, é pai de Deus, porque o Espírito Santo engravidou Maria. Então, Deus é o pai de Jesus. A Bíblia diz isso, né? Vamos continuar com Pilatos. No livro de João, né? Explica as coisas sobre Pilatos. Ele perguntou, você é rei dos judeus? A resposta de Jesus, né? O que é a história, né? No versículo aqui 36, Jesus respondeu, meu reino não faz parte desse mundo. Se meu reino fizesse parte deste mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é daqui. Então, Pilatos perguntou, pois bem, você é rei? Jesus falou mais, né? Jesus falou, para isto nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade.
a verdade de Deus, né? E ele fala, todo aquele que está do lado da verdade, escuta a minha voz, né? De Jesus. Mas Pilatos falou, o que é verdade? Então, aqui é um ponto muito importante para nós entender o que aconteceu, né? O ponto-chave, a verdade, é que Jesus foi o rei judeu predito no reino de Deus, o reino de Deus, né? O pai dele, e todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento prometidas aos judeus, né? Aquele povo ali nessa época, que não foram cumpridos quando Jesus veio à Terra como Messias ungido em 29 depois de Cristo, né? O Deus dos judeus e seu filho, um judeu, são mentirosos. Lógico, aconteceu nada com a vinda de Jesus. E aqui Jesus fala para Pilatos o que é verdade. Então, eu expliquei a verdade, o ponto-chave. Essa é a verdade. E vocês cristãos não querem entender, não leiam a Bíblia, não entendam essas coisas por causa da doutrinação das suas igrejas, dos seus pastores, da sua família, seu pai, seu mãe, seu avô. Fala sempre sobre as coisas que não são verdadeiras. E eu expliquei aqui bem e pode provar pela própria Bíblia, tudo são mentiras. Os romanos costumam colocar uma inscrição com o crime cometido pelo condenado. A fim de que todos possam ler, Pilatos manda escrever em hebraico, latim e grego, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Essa ação de Pilatos mostra que a própria lei de Jesus matou Jesus. Pensa bem, pelo pacto da lei de Moisés, que Deus deu, né? Deus matou seu próprio filho. Eles falavam, nós temos uma lei, Jesus tem aqui morte, morrer, pronto, acabou. O pacto da lei entre Jeová e a nação de Israel natural foi feito no 3º mês depois de esta partida do Egito. Pode ler na Bíblia tudo isto. Fala, nós temos uma lei e segundo a lei de Moisés, que ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Isso era a razão. O povo ali, os fariseus, eram judeus e sabiam tudo sobre essa lei de Moisés, né? Na verdade, lei de Deus, né? O pacto sobre a lei, né? Pode ler tudo na Bíblia isto. Então, depois Pilatos, né? Eu fiz uma pergunta aqui, porque as profecias messiânicas do Antigo Testamento para os judeus não eram realizadas com a vinda de judeu rei Jesus, né? Pensa bem. Aconteceu nada, já expliquei isto e provei pela própria Bíblia, tudo são mentira. Isso é verdade. Então, vamos continuar. Porque Jesus falou sobre uma segunda vinda. Jesus enfatizou bem que haveria um fim do sistema mundial, o final de Satanás, o domínio, né? E com todas as suas dificuldades pela vinda do reino de Deus, com Jesus como rei, falou os anjos saíram para separar os únicos dos justos, né? A parábola de julgamento das ovelhas e dos cabritos, bem conhecida na Bíblia, né? Mas Jesus colocou todas as profecias messiânicas mais para frente, na linha do tempo bíblico, né? E também na linha histórica. Por que Jesus mudou? Porque Deus mudou, né? Quem fala a verdade? Porque Jesus vai mudar toda a história do seu pai e ele não é o filho de Davi, o rei profetizado no reino de Deus. Jesus tem tanto poder que mudará as previsões divinas do seu pai e a linha do tempo bíblica. Jesus tem esse poder contra as leis do seu pai. Pensa bem. Aqui Mateus fala, Jesus falou, né?
porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai como seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, pensa bem sobre isso. Jesus usou em Mateus 24, de novo, praticamente as mesmas palavras de Mateus 23, dizendo: eu, Jesus, afirmo a vocês, os apóstolos Pedro, Tiago, João, André, que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Pensa bem. Sendo assim, o que Jesus disse sobre esta geração, pelo visto, tinha uma aplicação ao que vai acontecer no período durante a vida dos judeus e apóstolos, os discípulos e os seguidores. O povo judeu ali nessa época, são aquele povo judeus que vivem em um período determinado ou uma geração. Então, Jesus é mentiroso porque não regressou como rei do reino de Deus dos judeus, durante a vida dos seus discípulos, apóstolos e seguidores judeus, Nem as profecias messiânicas para os judeus foram realizadas. Deus também é mentiroso, porque todas as profecias messiânicas divinas dele no Antigo Testamento relativas à primeira vinda de Jesus, o Filho, o Messias como rei do reino de Deus e o final de Satanás e a maldade aqui na terra. Não se cumpriram, nada aconteceu. Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, todos do Novo Testamento, os escritores e aqueles que estavam vivendo juntos com Jesus, na mesma geração, todos eles, e vou continuar aqui, tudo isso, mas ainda mesmo no Novo Testamento, estas profecias do Antigo Testamento são usados para predizer uma segunda vinda de Jesus. Então, a conclusão, o Deus de Israel, dos judeus, é mentiroso, porque o reino de Deus não foi estabelecido como a vinda de Jesus. Jesus nunca era rei, nunca. Jesus é também mentiroso, porque não regressou como rei do reino de Deus dos judeus durante a vida dos seus apóstolos, discípulos e seguidores. Jesus, nem as profecias messiânicas para os judeus foram realizadas. Nada. Então, quem é o pai da mentira? A Bíblia fala muito sobre mentira, essas coisas, O Deus dos judeus ou um judeu, Jesus. Pensa nisso. Espero que você entenda melhor, que essas profecias divinas não são coisas reais, mas sim são antigas exposições humanas dos antigos escritores bíblicos, o povo hebreus ou judeus, e são manipulados pelo cristianismo e não tem nada a ver com o espírito divino de um Deus. O perigo da mentira. Pensa bem, o Antigo Testamento é a base e a fonte do Novo Testamento. Sem Antigo Testamento não é possível chegar no Novo Testamento. Então, começou essa aula com essas palavras. Quem tem mais poder? A palavra de Deus ou a palavra de Jesus? Porque os escritores do Novo Testamento usam textos do Antigo Testamento e predigiram depois uns 20 até 70 anos, uma outra mensagem divina de Deus, esses deuses, que revela os pensamentos dele com uma segunda vinda de Jesus. Enquanto as antigas profecias divinas sobre um judeu, o salvador da humanidade, a vontade de Deus, do Antigo Testamento, não se cumpriram. Mais uma vez, pensa bem sobre isso. Então, como está possível e que base bíblica e
o histórico, temos que Jesus vem uma segunda vez, enquanto a primeira vez não deu certo. Os apóstolos, todos aqui, que não, e o Paulo, que não era apóstolo, né? Sim, todos eles que foram escritores dos livros do Novo Testamento, e especialmente aqueles que eram da mesma geração, judeus, né? E viveram juntos com Jesus, todos eles sabiam com 100% certeza que Jesus morreu no ano 33 depois de Cristo, né? É isso que a Bíblia diz. Infelizmente, até hoje, todas as gerações dos líderes religiosos cristãos na sua igreja, né? Seu pastor, querem que acreditemos que a Bíblia conta profecias ou referências a Jesus e tudo vai cumprir em Jesus. De novo, abra seus olhos e pensa bem, né? Vou terminar aqui com uma frase para pensar mais um pouco para vocês. O processo da doutrinação ou religião criou no Novo Testamento uma dogma que Jesus morreu pela humanidade. Pensa nisto. A morte de Jesus não teria sido necessária se as profecias messiânicas preditas por Deus no Antigo Testamento tivessem sido cumpridas. Eu falei tanta coisa, mas por favor, pensa um pouco melhor sobre essas provas da Bíblia que eu mostrei para vocês. Muito obrigado por ler e assistir esse vídeo e até a próxima vez. Obrigado, viu?